Home care. Quem é que tem direito e como conseguir uma assistência domiciliar para uma pessoa que precisa? Vamos lá, vou explicar sobre isso, mas antes me segue aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai precisar dessa informação sobre home care, porque minha intenção sempre foi ajudar usuários e advogados a terem mais informações sobre os seus direitos e a vencerem os planos de saúde. Com detalhe, eu vou falar nesse vídeo, quando de fato as pessoas têm direito. Participei recentemente de um fórum de saúde suplementar promovido pela Defensoria e pelo Sindiosp, o Sindicato dos Hospitais e Prestadores daqui de Pernambuco. E a gente entrou num debate muito importante sobre home care. Inclusive, tinha lá representantes de empresas de home care. O que se falou muito, foi sobre a questão da adequada prescrição do home care. A gente mencionou também a questão do rol da ANS, mas antes de chegar no rol da ANS, a gente precisa entender quem é que tem efetivamente direito a ter acesso ao home care. E isso acaba sendo também um problema social e assistencial. Às vezes você pensa que a pessoa que está com Alzheimer, mal de Parkinson, precisa de um home care porque ela não tem mais autonomia. Mas não é bem assim. O home care não é substituto de cuidador. O home care é uma assistência hospitalar em casa. E você não vai mandar uma pessoa que tem Parkinson, que tem Alzheimer, para o hospital porque ela não está falando e ela não tem mais autonomia, por exemplo, para fazer suas necessidades básicas. Você vai mandar essa pessoa para um hospital para que ela tenha assistência a cuidados técnicos, com enfermagem, com médicos, etc., se ela efetivamente estiver doente, se ela precisar de cuidados médicos. Então, a gente não pode pretender que o plano de saúde cubra o que seria prestado, um serviço que seria prestado por um cuidador, porque cuidador não é serviço técnico, ainda que ele seja um técnico de enfermagem, tá? Mas o que precisa ser diferenciado aí, uma distinção que é muito importante para ser feita a pessoa precisa de fato de um cuidado técnico, precisa de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem que vá lá fazer a manipulação de medicamentos, porque são medicamentos injetáveis, precisa fazer uma limpeza de uma sonda nasogástrica, enfim, são cuidados técnicos. Se esses cuidados técnicos forem necessários, aí sim o usuário tem direito a home care. Mas se for uma questão só de comodidade, se for uma questão até de necessidade, a pessoa tá muito doente e não consegue mais se deslocar sozinha, ela não consegue mais fazer suas necessidades sozinhas. A assistência dessa natureza não é trabalho para um técnico, é trabalho para um cuidador. E aí você fala, Edivane, mas nem todo mundo pode pagar cuidador. É verdade, isso é verdade. É por isso que eu falei que é um problema assistencial também, é um problema social. Mas a gente precisa entender, até enquanto sociedade, que o fato da pessoa ficar idosa e não conseguir mais se cuidar por si mesma não gera para uma operadora de plano de saúde o dever de pagar cuidador, a menos que essa previsão esteja no contrato. E eu já vi um único contrato que tem essa previsão. Então, no final das contas, não é necessária a inclusão do home care no rol da ANS. Até porque existem muitas questões aí, muitos pontos que precisariam ser definidos. Para quem? Para quem vai ser fornecido o home care? Uma questão muito interessante que foi pontuada no fórum existe a assistência domiciliar para pessoas com doenças psiquiátricas. Hoje a gente não tem mais hospitais psiquiátricos. E aí foi narrada, inclusive, uma situação em que um adolescente estava tentando se suicidar. Ela tinha uma irmã gêmea que já tinha se suicidado. E aí a assistência dessa adolescente foi prestada por um serviço de home care. Eu confesso que eu nem imaginava essa possibilidade. Mas é um serviço que precisava ser prestado em casa por uma equipe técnica que teve que ir lá para coletar exames, para verificar a situação da criança e para ver se ela poderia ou não fazer uso de medicamento chamado Spravato, que é usado já aí numa segunda tentativa de suicídio, por exemplo. Então, gente, a questão é muito mais técnica do que necessariamente rol da ANS. O rol da ANS não é taxativo, ele é exemplificativo. E a questão é como é feita a prescrição pelo médico. Qual é a real necessidade clínica daquele paciente, independente de qual doença ele tem. Ele pode ter uma doença simples até,
mas que gera nele uma condição clínica gravíssima que precisa, sim, de uma intervenção assistencial domiciliar técnica e um cuidador não supre. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu até falei no fórum. Às vezes, para nós, enquanto operadores do direito, é mais fácil a gente propor uma ação, né? Até porque a gente se comove com a situação da família. Eu, principalmente na defensoria, recebo famílias que assim, não têm a menor condição de pagar um cuidador, não tem a menor condição de parar de trabalhar para cuidar desse idoso, né, que não consegue mais se cuidar sozinho. Mas isso não gera, como eu falei, a obrigatoriedade da operadora de custear o home care. Inclusive, eu tenho na minha família uma tia que tem uma doença degenerativa gravíssima, ela está completamente dependente e a minha família me consultou se ela teria direito ao home care. Eu falei, ela não tem. Ela não tem porque ela não precisa de nenhum atendimento técnico. Ela não tem noção de tempo e espaço, ela não consegue fazer mais absolutamente nada sozinha, nem mesmo comer. Mas isso é um serviço para um cuidador. É extremamente custoso. Todo o dinheiro aí da aposentadoria dela vai para os cuidadores. Até porque ela não tem filho, marido, etc. Mas eu não tenho como responsabilizar a operadora por esses cuidados para ela, tá? A gente precisa fazer essa distinção. Não adianta colocar no rol da ANS. O que é preciso é que as prescrições sejam feitas de forma adequada e, na verdade, judicializar quando não é uma prescrição adequada, ainda que se ganhe essa liminar, ainda que se ganhe esse processo, é um grave erro, porque a gente acaba enfraquecendo ali o direito de quem efetivamente precisa desse atendimento. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos. Óbvio que, como profissional de direito, a gente não tem capacidade técnica para saber se o paciente de fato precisa, mas você pode questionar. E é isso que eu faço. Eu questiono quando eu duvido se de fato precisa, eu oficio o médico para que ele complemente o laudo e diga quais são os serviços técnicos que são necessários para aquele paciente, para a gente deixar claro ali a distinção entre cuidador e home care. E o segundo ponto é, entrar com ações aventureiras nessa área prejudica o direito de quem realmente precisa. Então pense direitinho, você enquanto usuário, você enquanto operador do direito, nas ações que vai entrar e sempre que possível, peça aí orientação de um médico de confiança seu e do paciente. Espero ter ajudado, compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham acesso às informações e me segue também lá no Instagram, @edivane_bastos. Lá eu falo todos os dias sobre direito dos usuários e ajudo advogados a atuarem nessa área. Obrigada, até o próximo vídeo.